nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. O texto que nós acabamos de ler hoje, ele quer nos trazer aqui uma grande realidade a respeito da vida de nosso Senhor, a respeito do cuidado que Jesus tem com cada um de nós. Na Escritura, 2 vezes fala que Jesus chorou. E são os menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Ora, um Deus que chora. Veja, essas 2 vezes. Aqui, o texto do Evangelho fala que Jesus chorou quando contemplou Jerusalém. E ele chora também a morte do seu amigo, Lázaro. São as únicas 2 vezes que a Sagrada Escritura fala a respeito disso. Jesus aqui, ele está trazendo para nós aquilo que aconteceria depois em Jerusalém. Jesus aqui diz, os inimigos virão e te cercarão e não vão deixar aqui pedra sobre pedra. Do que Jesus estava falando? Ora, literalmente aqui, fazendo uma análise literal desse texto, o que Jesus está falando aqui é da destruição de Jerusalém no ano 70 por Tito, o general romano que invade Jerusalém e destrói de novo o templo de Jerusalém. Então, aquilo que Jesus disse, falando do templo também, destrói esse templo em 3 dias, eu vou reconstruir. Ele está falando do templo dele, mas ali Jesus já estava prevendo também a destruição. Aqui Jesus está falando da destruição de tudo. Então, Tito, no ano 70, isso é histórico, é literal, ele invade Jerusalém, e ele pilha tudo, ele destrói o templo e há um grande massacre em Jerusalém. Qualquer livro sério de história, você vai ver esse relato da destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era cristã por esse general romano Tito, a mando do imperador. Então, está aí, Jesus está falando a respeito disso. Mas por que Jesus chora? Jesus chora diante da incompreensão e do não reconhecimento da época que Jerusalém foi visitada. Veja, Jesus foi rejeitado. O prólogo de São João, meus irmãos, ele é cumprido à risca. Ele veio para os seus e quando a gente olha para Jerusalém... E por que Jerusalém? Porque Jerusalém é a capital da fé. É a capital da religião. Ali é a capital do culto. É a cidade santa. É o Monte Sião. É a cidade de Davi. É a cidade do Senhor. E o Senhor vem para os seus. E os seus não o reconhecem. São João vai dizendo isso. Ele veio como luz para todos aqueles que brilham nas trevas, para aqueles que brilham, aqueles que estão nas trevas pudessem ver essa luz e brilhar com essa luz do Senhor. Mas o que o povo faz? O povo rejeita o seu Messias. Meus irmãos, esse evangelho de hoje aqui, ele quer trazer para mim e para você algo muito sério, muito sério. Nós não podemos negligenciar a visita de Deus na nossa vida. A visita de Deus, as oportunidades de Deus na nossa vida. Veja, a oportunidade para Jerusalém foi a visita do próprio Deus.
ele pisou aquela terra. Ele não só contemplou Jerusalém, mas ele pisou aquela terra. Ele deu a sua vida pelo seu povo, por cada um de nós. Ele deu. Então nós também precisamos reconhecer a visita de Deus na nossa vida. Quantas vezes, meus amigos, quantas vezes Deus nos visita e nós não reconhecemos? Aqueles dias em que você está triste, está cabisbaixo, e de repente você encontra com um irmão que te coloca para cima, que traz palavras boas para você, que traz palavras maravilhosas e que diz, olha, vamos lá, vale a pena. Ora, isso é a visita de Deus. Isso é a visita de Deus através daquele irmão. Quantas vezes você está preocupado e você vai ao médico com um diagnóstico e o médico ele acerta um remédio que te melhora. Isso é a visita de Deus. A sutileza da visita de Deus que veio para você na figura do médico e do remédio. Quantas vezes também que talvez a gente esteja enfermo e o Senhor, sem passar pelo médico e remédio, que é o meio ordinário, ele também derrama a sua graça sobre nós e nós nos sentimos curados e realmente ficamos curados pela uma ação sobrenatural, uma intervenção direta de Deus. Essa é uma visita de Deus. Eu conheço várias pessoas que foram curadas de doenças incuráveis e hoje nem lembram mais de Deus. Nem lembram mais de Deus. Saiba, Jesus está chorando por essa pessoa hoje. Jesus está chorando por essa pessoa que foi visitada por Ele, e simplesmente não dá a mínima para Ele hoje. Abandonou o Senhor, está vivendo uma vida leviana, está vivendo uma vida longe dEle. Por quê? Porque no dia, na hora, ela só queria a cura pela cura. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor, Ele nos visita através de várias pessoas. Por exemplo, num momento de dificuldade financeira, quando você recebe uma ligação de um irmão dizendo, olha, eu tenho um emprego para você, e aquele emprego muda a sua vida, a história da sua família, a realidade familiar. Essa é uma visita de Deus. Quantas vezes nós não sabemos reconhecer, porque como a leitura que nós lemos aí, esses dias passados, estamos cegos, precisamos daquele colírio do livro do Apocalipse, estamos completamente cegos e não conseguimos reconhecer que Deus está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, convosco, nós ouvimos isso na liturgia, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. O Senhor prometeu, Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, Mateus 28, último capítulo de São Mateus, eis que eu estarei convosco todos os dias. E quantas vezes no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer dos nossos afazeres, no decorrer das coisas boas que vão acontecendo na nossa vida, nós não sabemos reconhecer a presença de Deus. Nós não sabemos reconhecer a presença de Deus quando também são nos negado coisas. Porque Deus ele nos dá todas as coisas? Não. Deus não nos dará aquilo que poderá fazer perder a nossa alma. Então os nãos de Deus, as demoras de Deus também são visitas de Deus na nossa vida. Quantas vezes o Senhor disse já não para... Aliás, falando de mim agora, já recebi muito mais não de Deus do que sim. E eu reconheço que cada não de Deus é uma visita de Deus na minha vida, para o benefício daquilo que é mais importante, a salvação da minha alma. Então reconhecer também os nãos de Deus, aqueles nãos de Deus quando você queria fazer isso, ou quando você queria ir por aquele caminho, Deus sabia que aquele caminho que você queria pegar, aquele caminho seria ruim para você. Então Deus ele não permite. Por quê? Porque Ele está querendo nos contrariar? Não, porque Ele nos ama. E por Ele nos amar, e sabendo que aquele caminho seria ruim para a nossa alma, Deus então, Ele dificulta, Ele
ele dá um jeito para que a gente não siga por aquele caminho, né? Ele dificulta para nós. E aqui cabe a nós entendermos o mover de Deus na nossa vida. Meus irmãos, nossa vida está sendo movida por Deus o tempo inteiro. Jerusalém não reconheceu o Senhor e fez Jesus chorar. Fez Jesus chorar. Jesus já sabia da destruição de Jerusalém, Jesus já sabia de tudo, como ele sabe de tudo a respeito da sua vida, a respeito da minha vida. Eu não sei o meu futuro, mas o Senhor sabe todas as coisas. E se ele é o único que sabe, como não seria melhor para nós deixar que ele conduza a nossa vida? Ora, como um filho que se atira nos braços do Pai, nós precisamos também nos atirar nos braços de Jesus e deixar ele conduzir a nossa vida. Porque ele mesmo disse no Evangelho de São João, capítulo 14, ele disse: eu sou caminho, verdade e vida. Meu irmão, minha irmã, em Jesus, nos braços de Jesus, é o lugar que nós estamos mais seguros, mais certos de que ali tudo que for de melhor se realizará nas nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.